a mais um Entre Linhas aqui no nosso TV KURN. A nossa pauta de hoje certamente é bastante interessante para você, estudante que segue aqui a nossa programação. Vamos falar hoje sobre empresa júnior. E para falar sobre esse tema, a gente convidou a arquiteta e urbanista Clara Ovidio. Bem-vinda, Clara, à nossa TV KURN. Coloco aqui o espaço para você já começar se apresentando. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Clara Ovidio, arquiteta formada pela UFRN. Tive uma atuação no mercado de trabalho antes de ingressar, propriamente dito, como docente. Então, tive escritório de arquitetura, atuei bastante com eficiência energética, desenvolvimento de projetos bioclimáticos. E hoje estou na UFRN, né? Sou professora doutora e também estou como tutora da Edifique Júnior, que é a empresa júnior de arquitetura e engenharia civil vinculadas à UFRN. Beleza, vamos começar então explicando aqui para o pessoal o que é uma empresa júnior. Eu sei que muita gente tem dúvidas aí. É uma empresa de verdade? É um projeto de extensão? Explica aí que tem até uma lei, né? Tem uma lei federal que rege aí a empresa júnior. Exatamente. Nos termos da Lei 13.267, a empresa júnior é uma entidade formada por estudantes de graduação vinculados à instituição de ensino superior. Dessa maneira, os estudantes são associados no formato de associação civil, que tem por objetivo desenvolver projetos e serviços que busquem o aprofundamento acadêmico e a aproximação com o mercado. Assim, a empresa júnior possui seu próprio CNPJ, isso, eles não têm fins lucrativos, mas eles recebem pelos serviços prestados. E aí, o que é que eles usam, né? Esse valor normalmente é revertido na própria capacitação dos membros e também na aquisição de insumos para prestação. Para a própria empresa, né? Então, assim, é uma empresa, tem um CNPJ, né? Exatamente. E os membros são apenas estudantes? Apenas estudantes. Ela é composta por estudantes, mas associados a esses estudantes para que eles possam prestar esses serviços, né? Tem a figura nossa dos tutores. Para orientar, né? Para que a coisa realmente seja feita. É um serviço prestado à sociedade. Exatamente. Né? Então tem que ter todo esse cuidado e orientação profissional, tanto de professores e existem também, né? Profissionais do mercado. Exatamente, que são os consultores. E aí o que é que acontece? Qual o papel de cada um? Os tutores orientam academicamente essas empresas. Então, por exemplo, eu preciso verificar se os serviços ofertados são compatíveis com a capacitação dos alunos, seja pelas disciplinas que eles já cursaram no curso, né, ou então por próprias capacitações que eles fomentaram, trouxeram convidados, professores e desenvolveram. Já o consultor é um profissional que tem expertise na área do serviço a ser prestado, que é convidado pela empresa a acompanhar esse serviço. Então, ele vai acompanhar e orientar o desenvolvimento do serviço. Não é o papel de um arquiteto que tem um estagiário, porque normalmente os estagiários eles vão seguir orientações do seu chefe, né? Mas eles não vão estar ali fazendo a criação mesmo, né? Exatamente, na criação dos projetos e também na organização empresarial. Então, a organização empresarial é completa função dos próprios estudantes. Bem legal você tratar, colocar esse ponto da organização empresarial. Isso realmente a gente sabe que não é tratado dentro da ementa das disciplinas, né? De qualquer que seja o curso. Inclusive, é importante frisar que empresa júnior não existe apenas para arquitetura, para engenharia. A Edifique, ela abarca alunos de engenharia e alunos de arquitetura, né? Mas em diversos outros cursos a gente tem aí, né? Modelos de empresa júnior. E essa empresa, ela funciona como se fosse um laboratório. Não é isso? Estou certa? Seria um laboratório aproximado, né, que presta serviço à sociedade. Então, ela configura um projeto de extensão, né, ela se vincula à universidade via pró-reitoria de extensão. Na UFRN, por exemplo, nós temos a Central de Empresas Juniores, que ela vai acompanhar o credenciamento e a atuação de todas as empresas. Então, a gente faz um pouco esse intercâmbio entre departamento e empresa, a gente que fala de tutores, para garantir que esses serviços sejam prestados com qualidade e garantir que, por exemplo, a empresa júnior não desenvolva um serviço que ela não é capaz de fazer, né? Não é o nosso objetivo. Então, essa questão da organização empresarial, marketing e, por exemplo... Eles têm, por exemplo, contadores, né, na equipe, tem pessoal de marketing, eles contratam serviço de contabilidade, também de advocacia, mas os próprios membros eles vão fazer formações de marketing,
de serviço de RH, né, de relação de pessoas, eles vão entender quais são as necessidades dos membros para poder promover essas capacitações. Então, essa gestão é algo que, de fato, não é abarcado pelas nossas grades curriculares. A gente percebe que as grades curriculares elas já têm uma carga horária muito grande. Bem ampla. E aí, o que acontece? Depois de passar por toda essa formação generalista, com essa carga horária pesada, o profissional chega no mercado de trabalho e não sabe o que fazer para gerir seu escritório. Né? Que a gente sabe que muitas vezes vai atuar dessa maneira. E aí cobra da universidade esse conhecimento. Então a empresa júnior ela vem justamente para prover esse tipo de vivência e de conhecimento. Né? Que é análogo à nossa formação, que é necessário para a atuação profissional, mas que a gente não comporta nas nossas grades. Então ela vai trazendo essa experiência para o aluno. Muito legal. E assim, uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal pergunta muito aqui, né? E assim, uma dúvida bem frequente é com relação a esse campo de atuação, né? Ou a empresa júnior ela pode participar, por exemplo, de processos licitatórios, pode buscar cliente, qualquer que seja, ou existe tipo um regramento? Ela pode atuar no mercado. Pela lei, então, está previsto que ela pode atuar em qualquer esfera do mercado. Desde que ela atenda os requisitos, né, principalmente de conhecimento. Então, esse é o nosso grande cuidado, que ela realmente só forneça serviços que ela tem capacidade para fornecer. E aí, eles vão se capacitando para isso. Um ponto que é muito importante a gente observar é que é comum que as empresas júnior tenham uma renovação muito frequente de alunos. Então, todo semestre existe seleção para o ingresso. Bem interessante isso, para dar oportunidade, né? Digamos assim, a todo mundo. Exatamente. E aí, com isso, com esse fluxo, muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, abarcar projetos complexos. Porque às vezes a gente não consegue... Demanda muito tempo, né? Isso, demanda tempo. Às vezes os alunos eles não têm ainda essa capacitação. Então, esse tipo de serviço eles não vão ofertar. Entende? Mas eles podem, desde que estejam capacitados. E aí a figura do tutor, mais uma vez, né, ela vai ser essencial para que essa limitação ocorra. Então vamos lá. A empresa júnior ela tem o tutor, que é um professor, né, docente ali daquela universidade. Tem prazo também para isso. Você está vinculada desde o ano passado, né? Exatamente. Esse é o meu segundo ano como tutora. E a princípio a minha portaria não tem um prazo, né? A gente é designado por portaria pelo departamento. Mas existe, a gente pode renovar isso. A gente tenta, né, que vários professores passem pela empresa júnior para tanto ir aumentando um pouco esse olhar, né, essa empresa seja abraçada pelo departamento, mas como também a gente possa contribuir com as nossas especificidades. Então, por exemplo, eu, quanto pesquisadora, trabalho muito com processos colaborativos em equipes multidisciplinares. Então, eu e o professor Venerando, que é o professor da engenharia tutor, né, pela engenharia civil, a gente está tentando trabalhar com os estudantes de maneira que eles tragam mais essa conversa entre estudantes de arquitetura e de engenharia civil desde o início do projeto, que é algo que a gente vê que acontece na prática, né? Precisa cada vez mais acontecer essa interação. E às vezes a pessoa, né, não tem essa prática, esse dinamismo que é necessário. Então é algo que a gente pretende, e aí vem da nossa experiência, colocar isso para os alunos e contribuir com essa formação e desenvolvimento desse tipo de trabalho. O aluno que está aqui assistindo a gente, né, que é de outra instituição, não pode participar aí, né, da empresa júnior da UFRN, mas pode se mobilizar também, né, junto aí com os professores, coordenadores de curso aí da sua instituição de ensino e também criar uma empresa júnior. Cada instituição pode ter apenas uma empresa júnior, existe algum regramento na lei? Na realidade, a empresa júnior ela precisa ser vinculada a um curso, né? Ela está atrelada. Então, por exemplo, quando a gente faz um plano de atuação, esse plano que é anual precisa ser aprovado no departamento e no curso, né? Justamente para ter esse acompanhamento. Então, uma instituição ela pode ter várias empresas júniores, né? Mas normalmente o curso ele só tem uma, até porque seria muito trabalhoso, diríamos assim, a gente ter uma duplicidade de um mesmo projeto de extensão, não faria tanto sentido, né? Pensando no projeto de extensão, porque é a forma da universidade entrar em contato com a sociedade, né? É via extensão. Então a gente se vincula com um projeto de extensão, além de toda essa documentação que é necessária para balizar, né, o credenciamento junto à instituição.
E as pessoas que queiram buscar esse serviço, né? Às vezes tem, principalmente assim, habitação de interesse social, né? Às vezes grupos de associações, né? De comunidades, de moradores que queiram buscar esse serviço. Como funciona? Eles vão na instituição de ensino, buscam a coordenação do curso. Ou vocês abrem tipo editais, divulgações, como é que acontece? Na realidade, o contato normalmente é direto com a empresa júnior. Então a gente tem um Instagram, né, que fala um pouco da cartela de serviços, e o contato hoje em dia, né, cada vez mais as pessoas buscam via redes sociais, né? Buscam as redes sociais. E aí a gente, né, recebe, a gente que eu falo os alunos, porque isso é tudo gerido por eles, recebem essa demanda, fazem a precificação, apresentam a proposta e, estando compatível com a realidade do cliente, se fecha o negócio, né, já com a perspectiva de entrega, prazos, do mesmo jeito que funciona numa empresa. A gente também recebe algumas demandas sociais. Então agora, por exemplo, a gente está trabalhando com uma cozinha comunitária para a Mãe Luísa. Que legal. Que foi uma demanda que veio, inclusive, via um dos professores do departamento e pediu para a gente, né, articular. Então, o foco, de fato, da empresa júnior é captar projetos que tragam recursos. Mas a gente também tem esse contato paralelo, né, de trabalhar com demandas sociais. Aí, só fazendo uma diferenciação, né, a gente também possui, por exemplo, o escritório modelo, né, na arquitetura. E aí, as demandas sociais, em geral, elas são mais via escritório modelo. Porque o escritório modelo, que também é um projeto de extensão, né, ele acaba se inserindo mais nesse fluxo de demandas que demandas sociais e que não precisam ter esse recurso. Então, assim, essa é uma grande diferença entre a empresa júnior e o escritório modelo, né? A empresa júnior, ela tá tentando se colocar ali como uma empresa. Quando aluna, você fez parte de alguma empresa júnior? Não fiz parte de nenhuma empresa júnior. Na realidade, a empresa júnior de arquitetura, ela se formou depois que eu me graduei. Acho que foi por volta de 2015, se eu não me engano. E aí eu me graduei em 2010. Então foi um pouquinho depois. Eu já estava no mercado há um tempinho. Mas para finalizar, Clara, faz 1 ano e pouquinho que você está à frente, né, como tutora da Edifique. Tem algum case, assim, 1 ou 2 cases legais, interessantes, de trabalhos que você possa relatar aqui, que foi feito pelo pessoal aí, pelos alunos? A gente tem, na verdade, uma atuação bem grande, inclusive projetos residenciais com projetos complementares, já que a gente tem os alunos de civil, então, por exemplo, projeto de residência, projeto hidrossanitário, elétrico, hidráulico. A gente também trabalha bastante com levantamentos e reformas de fachadas. Tem o caso da Mãe Coruja e do CEP, né, que são bons exemplos. Até um resort em Pipa, né, trabalhou essa parte de reforma, de fachada. Bem amplo. E aí, um exemplo que eu particularmente acompanhei um pouco mais de perto foi o projeto luminotécnico para uma subestação da COSERN. Então, a gente, né, como você vê, o curso de arquitetura é muito generalista e aí a gente também consegue abarcar aí uma gama de serviços bem ampla. Inclusive, é importante a gente colocar que você, como tutora, faz esse acompanhamento mais acadêmico. Mas você citou aí, digamos assim, atividades totalmente distintas, né? Exatamente. Então, para cada um projeto desse, para cada uma atividade, eles fazem a contratação, então, de um profissional, um arquiteto urbanista, registrado, ativo, que tem expertise naquele determinado assunto. Então, muitas vezes, pode ter um tutor, vários estudantes e aí 2, 3, 4 arquitetos à frente de cada